Olá pessoal, aqui mais uma vez para gravar mais uma aula para vocês. Nessa aula a gente vai falar sobre ângulo, né? E a gente vai utilizar como ferramenta alguns objetos como transferidor, esquadro, né? Nós temos dois tipos de esquadro aqui, ó. Esse menor, ele contém um ângulo de 90 e dois de 45. Esse outro esquadro, ele tem um ângulo de 90, um de 60 e outro de 30, ok? Além do transferidor do esquadro, dos esquadros, a gente vai utilizar também compasso, né? E uma caneta, além de uma régua, tá certo? Para nossa aula de hoje, ok? Então, iniciando pela definição de ângulo. Ângulo é uma figura geométrica delimitada num plano por duas semirretas, e essas semirretas elas têm a mesma origem, certo? Aqui nós temos a representação de um ângulo, né? Um ângulo. É interessante a gente destacar nesse ângulo as estruturas, né? Então nós temos aqui o vértice, né? Que é também chamado de origem que vai gerar os lados, né? Do ângulo. Então aqui nós temos o lado. Esse lado a gente pode chamar de OA, ok? Que é um segmento de reta, OA. A gente pode chamar também de AO, ok? Então esse segmento. Aqui a gente tem o segmento de reta OB, né? OB ou BO, ok? E o ângulo, como é chamado o ângulo? Nesse caso aqui, o ângulo é essa figura, ó, que é delimitada por quem? Delimitada pelos dois lados, né? Que tem origem aqui, ó, no vértice, ok? Então essa abertura é chamada de quê? É chamada de ângulo, tá certo? Como é que eu posso nomear esse ângulo? Então esse ângulo pode ser chamado de AOB. Então ele pode ser, ó, AOB, tá certo? Que é a indicação do ângulo. Pode ser chamado também de BOA. Então, BOA, ok? Ou ainda simplesmente de O. Tá bom? Então aqui a gente acabou de ver as estruturas de um ângulo, né? Então, um ângulo é formado por uma figura geométrica delimitada num plano por duas semirretas, né? Então tá aqui uma semirreta, ó, semirreta OA e a semirreta OB, com a mesma origem, né? Então, aqui formou o ângulo. Tudo bem? Os ângulos, eles recebem classificações de acordo com as suas medidas, né? Então, esse ângulo aqui, por exemplo, é um ângulo de 90 graus, né? Então, todo ângulo de 90 graus, ele vai ser chamado de ângulo reto, tá certo? Ângulo reto. Tá bom? Ângulo reto por quê? Porque essa abertura aqui, ó, ela representa o quê? 90 graus, tá bom? Uma coisa interessante que a gente pode utilizar como como é que se diz? Nem todas as vezes ela vai ter essa representação, né? Mas na maioria das vezes sim, tá certo? Essa representação aqui, ó. Então sempre que nós tivermos um ângulo e nós tivermos aqui essa indicação, indica que esse ângulo, se ele não tiver a indicação de 90 graus,
ele vai ser classificado como um ângulo de 90 graus, tá certo? Porque se ele tiver, aí não vai fazer diferença se essa estrutura aqui do ângulo, ela aparece ou não, tá bom? Então, ângulo de 90 graus é classificado como um ângulo reto, tudo bem? Esse ângulo, ó, perceba, ele é um ângulo que mede menos de 90 graus, não é isso? Então, 90 graus seria aqui, ó. Vou colocar aqui a régua, com o auxílio da régua. Tá bom? Então, aqui seria um ângulo de 90 graus. Então, como essa abertura aqui, como essa medida é uma medida menor que 90 graus, então a gente classifica esse ângulo como ângulo agudo. Ok? Ângulo agudo. Alguma dúvida? Não, né? Seguindo. Perceba esse ângulo. Então, esse ângulo, né? Utilizando aqui o auxílio da régua novamente. Então, aqui, nós tínhamos o quê? O ângulo de 90 graus. Como esse ângulo aqui, ele é maior que 90 graus, né? Ele é classificado como um ângulo obtuso. Certo? Então, o que é um ângulo obtuso? É um ângulo cuja medida é maior que 90 graus. Tudo bem? Esse outro ângulo, perceba. Aqui é como se nós tivéssemos o quê? É como se nós tivéssemos dois ângulos de 90 graus, né? Então, esse ângulo aqui, ele mede o quê? Ele mede 180 graus. Né? 180 graus. Portanto, esse ângulo, ele é classificado como ângulo raso. Tudo bem? Então, todo ângulo cuja medida é igual a 180 graus, ele é classificado como ângulo raso. Tudo bem? Aqui nós temos um ângulo que, se você olhar bem, nós temos aqui, ó, aqui 0, né? 0 grau. E o mesmo ponto onde é 0 graus é 360 graus, se for dado o quê? Uma volta completa. Tudo bem? Então, esse ângulo aqui, ele é chamado, tem algumas representações, né? Ou melhor, algumas classificações. Ele é classificado como ângulo de giro, né? Ou ângulo de uma volta completa. Tudo bem? Então, esse ângulo, cuja medida é 360 graus, né? Partiu de 0, fez uma volta completa, chegou no 360, então ele é classificado como ângulo giro. Tudo bem? Aqui tem uma figura bem interessante, né? Nós temos aqui a representação do ginasta brasileiro, né, em uma competição, na qual ele está fazendo aqui como é que se chama? Um exercício, né? E esse exercício aqui, ó, ele é chamado de crucifixo, tá certo? Porque se você prestar bem atenção, o atleta, ele tem que ficar na posição, né, de crucifixo, ok? E a abertura para que esse exercício ele seja executado com perfeição, a abertura que ficar entre o seu membro superior com o tórax, tá certo? Ele deve ser um ângulo de quantos graus? Um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, quando o atleta, vamos melhorar aqui, né? Porque aí não está parecendo uma reta, né? Vamos desenhar uma retinha direita aqui. Pronto. Ok? Então, quando isso acontecer, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o atleta, ele executou
a sua atividade com perfeição, né? Então, se ele executou com perfeição, a sua nota vai ser o quê? A sua nota vai ser máxima, né? Então, o ângulo aqui, ó, de 90 graus. Tudo bem? Aqui nós temos uma representação na qual eu vou mostrar para vocês os ângulos que a gente classifica como ângulos notáveis, né? Quais ângulos são esses ângulos notáveis? Na realidade, os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60, tá certo? Aí o ângulo de 90 graus ele entra também como um ângulo notável, e eles recebem essa denominação de ângulos notáveis porque eles são muito utilizados, né? Nessa relação quando a gente estuda os ângulos. Tudo bem? Então, vamos representar aqui com o auxílio de um transferidor, né? Vamos zerar aqui a posição. Então, aqui nós temos um ângulo de 30 graus, né? Vamos desenhar esse ângulo. Até com o próprio transferidor mesmo a gente pode traçar essa reta, né? Sem o auxílio da régua, como eu falei anteriormente. Então, aqui é um ângulo de quantos graus? 30 graus. Tudo bem? 30 graus. Se eu colocar mais 15 graus, ou se não, se eu zerar novamente aqui, e aqui nós temos, né, um ângulo de 45 graus, certo? Zerando aqui novamente. Então aqui nós temos um ângulo de 45 e aqui um ângulo de 60 graus, ó. Certo? Então aqui a gente tem, vamos traçar aqui o ângulo. Um ângulo de, dessa vez agora, 60 graus. Tudo bem? E essa medida aqui, ó, completa, né? Ela vai ser o ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então aqui a gente tem o ângulo de 90 graus. Certo? O que vem a ser ângulos complementares? Então, ângulos complementares são ângulos cujas somas dele vai dar 90 graus, né? Então, aqui eu tenho, ó, o ângulo alfa, e aqui eu tenho o ângulo beta, ok? Então, se eu somar alfa mais beta e o resultado for 90 graus, aí eu classifico esse ângulo aqui, ou melhor, esses dois ângulos como ângulos complementares, né? Então, resumindo, o que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma deles é igual a quantos graus? 90 graus. Tudo bem? Vamos supor que aqui, por exemplo, seja um ângulo de 60 graus. Então, esse ângulo, né? Esse ângulo aqui seja 60 graus. Ok? Então, se esse ângulo aqui é 60 graus, para 90 está faltando quanto? 30. Então, logo, esse ângulo aqui vai ser 30 graus. Tudo bem? E ângulos suplementares? É bem parecido com ângulos complementares, né? A soma deles tem que dar quantos graus? 180 graus. Tá certo? Se eu tiver aqui, por exemplo, esse ângulo aqui como sendo 60 graus, tá certo? O ângulo beta igual a 60 graus, isso implica que o ângulo alfa ele vai ter quantos graus? 180 menos 60, 120. Tudo bem? Então, ângulos suplementares são ângulos cuja soma, né, é igual a quantos graus?
180 graus. Tá ok? O que vem a ser bissetriz, né? Então a bissetriz, ela é uma semirreta que tem origem no vértice, tá certo? E que divide o ângulo em dois ângulos iguais, ou seja, dois ângulos congruentes, tá certo? Para a gente construir a bissetriz de um ângulo, a gente vai necessitar de quê? Vai necessitar de um compasso, tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu tenho um ângulo, né? Aqui eu tenho um ângulo. Aqui o segmento AB ou BA e aqui o segmento BC, né? Ou CB, tá certo? Como é que eu vou traçar uma semirreta que tem a mesma origem aqui no ponto, ó, tá certo? Nesse ponto B, que é a origem, na qual, quando eu traçar essa semirreta, ela vai ficar bem no centro aqui, dividindo esse ângulo aqui em dois ângulos, tá certo? Em dois ângulos congruentes, ou seja, ângulos com a mesma medida. Então vamos lá. O que é que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar um compasso, né? Então, ó, com a ponta seca na origem, tá bom? Com a ponta seca na origem, uma abertura qualquer, você traça aqui e aqui, tá certo? Então você vai obter mais dois pontos, não é verdade? Vamos chamar aqui de D e aqui de E. Tudo bem? E com essa mesma abertura, colocando a ponta seca no ponto D, traçando aqui no ponto E, traçou aqui, esse ponto de interseção, tá certo? Vai ser o ponto que a gente vai unir para cá, tudo bem? Para a origem. Então vamos lá. Pronto. Está aqui traçado o que? A bissetriz desse ângulo. Tudo bem? Veja. Então nós tínhamos o ângulo ABC. Esse ângulo ABC, né? Ele foi dividido em dois outros ângulos, tá certo? Aqui vamos dizer que aqui ponto C, aqui seja, por exemplo, o ponto F. Então agora eu vou ter o ângulo ABF e o ângulo CBF, tá certo? E essa medida aqui, ó, essa medida, ela é igual a essa, tá certo? Uma coisa interessante também é que em qualquer ponto da bissetriz, tá certo? Ele é equidistante aos lados. E a mediatriz? A mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento de reta e que passa pelo ponto médio desse segmento, tá certo? Então, se nós tivermos um segmento de reta e traçarmos uma reta perpendicular e essa reta perpendicular deixar os mesmos, dividir em segmentos iguais, aí eu passo a ter o quê? Eu passo a ter uma mediatriz. Tudo bem? Então, aqui um exemplo. Então, aqui o segmento AB, né? Como é que eu faço para traçar a mediatriz desse segmento de reta? Tudo bem? Então, vamos lá. Com o auxílio, novamente, de um compasso, né? A gente vai fazer uma abertura, cuja abertura passe
do centro, né, dessa divisão aqui e traçar, né, em cima e embaixo. Tudo bem? A mesma coisa a gente vai fazer, ó, no outro ponto, tá certo? Ficou distante aqui, então vamos lá. Fazer maior, né, agora? Esse daqui, quase. Então vamos ver se a gente consegue. Certo? Olha aí. Ok? Então, com o auxílio agora da régua, essa reta aqui, ela vai ser chamada de quê? Vai ser chamada de mediatriz, tá certo? Ela vai dividir esse segmento aqui, ó, em dois segmentos iguais. A distância daqui para cá vai ser a mesma daqui para cá. Tudo bem? Então, aqui a gente passa a ter, ó, ângulos de 90 graus. Tudo bem? Então, aqui a gente finaliza, né? Não o assunto sobre ângulo, mas essa primeira parte. Tá ok?